Você já ouviu falar de um homem que foi cozido vivo por Lampião? Não, isso não é ficção nem exagero. É uma história real, contada por sertanejos antigos, passada de geração em geração. Uma vingança tão cruel que fez até os soldados do rei do cangaço tremerem. Virgulino Ferreira da Silva. O homem que virou lenda. Chamado de Lampião por sua mira certeira e por acender o terror por onde passava. Herói para alguns, monstro para outros. Ele impôs seu próprio sistema de justiça. Quem pagava o imposto do cangaço, vivia. Quem se recusava, morria. Zé Rufino era um fazendeiro poderoso. Tinha terra, gado, jagunços e orgulho. Era homem de respeito, mas também conhecido pela arrogância. Quando ouviu que Lampião queria cobrança, ele respondeu: "Não dou um centavo para bandido." Foi nesse momento que assinou sua sentença. Alguns dizem que Zé Rufino não apenas se recusou a pagar, ele teria denunciado o esconderijo de Lampião às volantes, os policiais que caçavam o cangaço. O bando quase foi pego num cerco, e Lampião saiu ferido. Ali, com sangue escorrendo pelas pernas, ele jurou vingança. Esse coronel vai cozinhar no fogo do meu ódio. Numa madrugada silenciosa, Lampião e mais de 30 cangaceiros marcharam até a fazenda de Zé Rufino. Passaram por trilhas escondidas, evitando vilarejos, matando os cachorros da entrada sem fazer barulho. Quando chegaram, o sol ainda não tinha nascido. O inferno estava prestes a começar. A porta foi arrombada com um chute. Zé Rufino ainda estava de camisola quando viu Lampião em pé, com o punhal na mão e um sorriso frio no rosto. "Então tu é o cabra que me entregou?" Ninguém respondeu. Todos estavam paralisados. Lampião puxou o fazendeiro pelos cabelos e anunciou: "Hoje tu vai ver como o rei do cangaço cozinha a traição." No terreiro da fazenda, havia um grande tacho usado para ferver água e escaldar porcos. Os cangaceiros jogaram lenha, acenderam o fogo e amarraram Zé Rufino em cima de uma estrutura improvisada. Ele ficou suspenso sobre o vapor da água fervente. Não caiu na panela, mas começou a cozinhar por baixo lentamente. Os gritos de Zé Rufino acordaram até as galinhas. A pele dele começou a soltar. A boca se encheu de bolhas, os olhos viraram de dor. O vapor subia, queimava os pulmões, a carne. Foi uma tortura lenta, cruel. E Lampião assistia em silêncio, mastigando um pedaço de carne seca. Após quase 40 minutos de sofrimento, Lampião se aproximou. Tirou a pistola do coldre, encostou no peito do fazendeiro e disse: "Agora o diabo te espera, coronel." E puxou o gatilho. Um tiro seco. Silêncio. Estava feito. Na porteira da fazenda fincaram um facão e deixaram um bilhete escrito à faca: "Aqui jaz quem debochou do rei do cangaço." Os empregados não tocaram no corpo por 2 dias. Diziam que o chão ainda estava quente. Quando a notícia se espalhou, outras fazendas começaram a enviar alimentos, dinheiro, armas. Voluntariamente. Era melhor colaborar do que virar sopa. Lampião não precisava ameaçar. Bastava lembrar do que aconteceu com Zé Rufino. O que aconteceu naquela manhã marcou o sertão. O terror se espalhou como fogo na palha seca. Zé Rufino virou exemplo. Não de coragem, mas de consequência. Foi justiça, foi vingança, foi loucura. No sertão sem lei dos anos 30, tudo isso se misturava. Lampião era o rei onde o Estado não entrava. E quem ousava enfrentá-lo, pagava com a alma. Mas a história de Zé Rufino não termina aí. Dizem que seu fantasma ainda assombra a fazenda onde foi torturado. Moradores locais relatam ouvir gritos agonizantes nas noites de lua cheia, como se o fazendeiro ainda estivesse sendo cozido vivo. A lenda cresceu tanto que a fazenda se tornou um ponto de peregrinação para curiosos e caçadores do sobrenatural. Alguns juram ter visto a figura espectral de Zé Rufino vagando pelos corredores, sua pele ainda em carne viva, buscando vingança contra Lampião. Ironicamente, a crueldade de Lampião acabou por imortalizar Zé Rufino. O fazendeiro arrogante se tornou um símbolo da resistência contra o cangaço, mesmo que essa resistência tenha custado sua vida de forma tão brutal. A história também revela muito sobre a natureza do poder de Lampião.
Não era apenas a violência que o mantinha no controle, mas o medo que suas ações inspiravam. A morte de Zé Rufino foi um aviso para todos os outros fazendeiros e autoridades da região. Desafiar Lampião significava enfrentar consequências inimagináveis. Muitos historiadores debatem se esse episódio marcou um ponto de virada na carreira de Lampião. Alguns argumentam que foi a partir daí que ele começou a perder o apoio popular que ainda mantinha em algumas regiões. A brutalidade excessiva teria chocado até mesmo aqueles que antes o viam como um Robin Hood do sertão. Por outro lado, o incidente certamente solidificou sua reputação como um líder implacável. Ninguém mais ousava desafiá-lo abertamente. O imposto do cangaço era pago sem questionamentos, e as autoridades pensavam duas vezes antes de perseguir o bando. É importante lembrar que o Brasil da época era um país muito diferente do que conhecemos hoje. O sertão era uma terra sem lei, onde a justiça oficial raramente chegava. Nesse vácuo de poder, figuras como Lampião surgiam, criando seus próprios códigos de conduta e sistemas de justiça. A história de Zé Rufino nos faz questionar os limites da violência e da retaliação. Até que ponto alguém pode ir em busca de vingança? E quais são as consequências de desafiar um poder estabelecido, mesmo que esse poder seja ilegítimo aos olhos da lei? Essas questões continuam relevantes até hoje. Em muitas partes do mundo, ainda existem áreas onde o poder do Estado é fraco, e líderes locais impõem sua própria forma de justiça. A história de Lampião e Zé Rufino serve como um lembrete sombrio do que pode acontecer quando o poder fica nas mãos de indivíduos sem freios ou contrapesos. Mas também é uma história de resistência. Zé Rufino, apesar de seu fim trágico, representa aqueles que se recusam a se curvar diante da tirania. Sua morte horrível serve como um testemunho da brutalidade do cangaço, mas também da coragem daqueles que ousaram desafiá-lo. O legado dessa história continua vivo no imaginário popular do Nordeste brasileiro. Canções de cordel, peças de teatro e até filmes foram feitos sobre o incidente. Cada nova geração reinterpreta a história, adicionando camadas de significado e reflexão. E, para alguns, Lampião continua sendo um herói trágico, forçado a atos de brutalidade pela natureza cruel do mundo em que vivia. Para outros, ele é o epítome da crueldade humana, um homem que se deleitava com o sofrimento alheio. A verdade, como sempre, provavelmente está em algum lugar entre esses extremos. Lampião era um produto de seu tempo e lugar, um homem que cresceu em um ambiente de violência e injustiça. Sua ascensão ao poder e os atos que cometeu para mantê-lo são um reflexo das complexidades e contradições da sociedade brasileira da época. A história de Zé Rufino nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios da história, há sempre aqueles que se levantam contra a injustiça. Não importa o custo. Sua coragem, mesmo que tenha levado a um fim terrível, serve como um farol para aqueles que enfrentam tirania e opressão. Ao mesmo tempo, a brutalidade de Lampião nos alerta sobre os perigos do poder sem limites. Quando alguém se coloca acima da lei e da moralidade, as consequências podem ser devastadoras não apenas para indivíduos, mas para comunidades inteiras. Hoje olhamos para essa história com uma mistura de horror e fascinação. É um lembrete vívido de um capítulo turbulento da história brasileira, um período que ainda ecoa em nossa cultura e sociedade. E você? Acha que Zé Rufino merecia esse fim? Lampião era justiceiro, ou um assassino frio? Comenta aqui embaixo. E se quiser mais histórias brutais e esquecidas da nossa história, inscreva-se no canal, curta o vídeo, ative as notificações, porque no próximo, o sangue ainda não secou.